Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar as 10 maiores pagadoras de dividendos dos últimos 10 anos aqui da Bolsa de Valores brasileira. E a empresa que ficou em primeiro lugar, eu quando estava fazendo esse estudo não imaginava que seria ela. E tem uma empresa que muita gente gosta, né, ali porque ela é bem famosa por pagar dividendos, que não ficou nem no top 5. Então essa empresa talvez você ache que vai ser uma das maiores pagadoras e ela não está nem no top 5. Então fica aí para você ver. E agora mostrando aqui como a gente fez esse ranking, eu peguei aqui o dividend yield dos últimos 10 anos, então aqui de 2016 até 2025, certo? E excluí aqui as empresas que têm pouca liquidez. Então, aqui ó, por que pouca liquidez? Porque é aquela empresa que nem negocia, né? Ou negocia muito pouco. E aqui nesse vídeo a gente vai ver o resultado, né? O dividend yield de cada empresa ano a ano. E antes de mostrar o ranking, tem uma coisa que todo investidor precisa, que é a paciência. E eu preciso que você tenha paciência para assistir esse vídeo até o final. Porque vai ter várias coisas aqui que eu vou mostrar, né? Várias ações e algumas coisas que eu vou comentar que podem te ajudar a ser melhor investidor. Então fica até o final do vídeo, tenha paciência, né? Que é uma característica muito importante para você conseguir aí talvez aprender coisas novas. Então dito isso, vamos agora para o ranking. E em 10º lugar ficou a empresa Auren Energia, que tem um código de negociação AURE3. E ela é uma empresa, como o nome já fala, né, do setor aqui de energia. E a Auren, ela é uma das maiores geradoras de energia do Brasil, principalmente focada aqui em energia renovável, como vocês podem ver na imagem. E passando aqui para o lado, para a gente ver aqui o dividend yield, o que acontece? Nos 5 primeiros anos, como você pode ver, ela não pagou assim dividendos bem altos, né, dividend yields bem altos. Então aqui, ó, 3,5, né, 4, 3,8, 4, 3,9. Então, nesses 5 primeiros anos, ela pagou dividendos abaixo de 6%. Só que aí, quando você passa aqui para os próximos 5 anos, você começa a ver que ela começou a dar uma aumentada, né? Então aqui foi 4,2, 5,1, ainda é baixinho, né? Mas aqui em 2023 ela pagou 20,3. Então, um dividend yield bem alto. Depois aqui 11,1 e por fim aqui em 2025, 9,8. E aí, quando você pega a média desses valores aqui, ela teve um dividend yield médio de 7% ao ano. Então ela aqui ficou em 10º lugar, a Auren Energia. Agora, indo aqui para a piramidezinha, né, ela ficou aqui na base, em 10º lugar. Agora, indo para 9º lugar, foi aqui a empresa Banrisul, que é um banco aqui, certo? E o código dele, o código de negociação é BRSR6. Então, essa é a empresa, como eu falei aqui, do setor bancário, né, um banco. É um banco estatal, que foi fundado lá em 1928, e ele tem forte presença ali na região sul do Brasil. Então, se você é do sul do Brasil, provavelmente você já ouviu falar desse banco. E agora indo aqui para os dados, né? O Banrisul, quando você olha o dividend yield, ele já foi um pouco melhor ali, né? Um pouco maior do que a Auren. Então, nesses 5 primeiros anos, ele aqui teve 5,9, 4,9, 5,2, 3,9, 4,5. Então, já foi um pouquinho melhor que a Auren. E quando a gente passa para os próximos 5 anos, a gente vê um aumento, né? Um pouquinho mais. Então, aqui, ó, foi para 9,9, 9,1, 6,9, né? Já é yields, dividend yields acima de 6. Então 9,8, 10,5. E aí quando você pega a média desses anos aqui, ele ficou com um dividend yield médio de 7,1. Então esse aqui foi o Banrisul que ficou em 9º lugar, um pouquinho acima aqui da Auren. E agora em 8º lugar ficou aqui o BBSE, né? O código de negociação BBSE3, que é o BB Seguridade. Muito conhecido por muita gente aí por pagar bastante dividendo. Então, ela aqui foi uma das empresas que surpreendeu porque várias pessoas acham ela uma boa pagadora de dividendos e ela não conseguiu ficar nem no top 5 aqui do ranking. Então, para você ver, né? Então, a BB Seguridade aqui é uma empresa que atua no ramo de seguros, previdência, capitalização e corretagem, né? Tem outras coisas também que ela faz e é bem conhecida pelos investidores, mas ela ficou em 8º lugar. Então, vamos agora ver aqui os dados. A BB Seguridade, diferente dos outros que a gente viu, ela já tem um dividend yield aqui um pouco maiorzinho, né? Então, aqui 6, 5,8, 11,3, 4,2, 9,4. De fato, ela é uma empresa ali que teve um dividend yield bacana, né? Até altinho. Então, quando a gente puxa os próximos 5 anos, ela teve aqui 4,8, 5,8, 10,4, 7,3 e 11,8. A média desses dividendos aqui, né? Foi de 7,7. Então, o dividend yield médio desses últimos 10 anos foi 7,7 para a BB Seguridade. Só que tem um detalhe aqui. Como você pode ver, a BB Seguridade ela é bem, vamos dizer assim, constante. Então, ela sempre pagou um dividendo aqui e boa parte das vezes acima de 6. Né? Teve 6 aqui, 11, 9, aqui 7, 10 e 11. Né? Então,
ela é uma empresa aqui, diferente das outras, que teve uma regularidade maior de pagamentos aqui de dividendos, um pouquinho acima de 6, certo? Indo agora aqui, né, ela ficou em 8º lugar na pirâmide. Indo agora aqui para o 7º lugar, ficou a MetalLeve, que tem o ticker aqui Lev3, o código de negociação Lev3. Para quem não conhece, a MetalLeve é uma empresa que atua no segmento de autopeças, principalmente aí peças para motor. Então, essa empresa aqui ela atua no Brasil desde os anos 50 e ela se consolidou aqui como o líder em produção de autopeças, de alta tecnologia. Indo agora para os números, a MetalLeve, ela, como você pode ver aqui, ó, ela teve 3% em 2016, 2,4% em 2017, 4,9%, 7,5% e aqui em 2020, 0,4%. Quase nada, né? E aí, quando a gente passa os próximos 5 anos, ela começou a aumentar. Foi para 4,8%, que não é tão alto, depois 14,6%, e aí, ó, 28% aqui em 2023, né? O dividend yield dela bem alto aqui, depois 8,6% e 8%. E isso aqui, se você pegar a média, deu 8,2% aqui de dividend yield médio, certo? E aí, diferente da BB Seguridade, você consegue ver aqui ó, que nos primeiros 5 anos aqui dela, o dividend yield não era tão alto. Então, o dividend yield não era tão alto. Já a BB Seguridade tinha uma regularidade maior. Só que depois aqui, nesses outros 5 anos aqui, ela conseguiu ter dividend yields bem altos. Então, e por isso a média subiu tanto, né? Principalmente por causa desse 14 aqui e desse 28, certo? E aí ela ficou em 7º lugar aqui na pirâmide. E agora nós vamos para o 6º lugar, que foi aqui a CEMIG, né? Código aí de negociação CEMIG 4. Então a CEMIG é uma empresa que atua no setor de energia e ela tem geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então é uma empresa aí que é bem completa nesse setor, né? E ela pagou bastante dividendo também. Então quando você olha aqui os dados, em 2016 ela pagou 8,4, depois 3,5, 4,1, 5,3, 4,2. E aí, quando a gente passa para os próximos 5 anos, ela começou a aumentar os dividendos aqui, que foi para 9%, 13%, 11%, 12% e 14%. Então, o que acontece? Nesse período aqui, ó, a CEMIG estava tendo alguns probleminhas. Então, você vê que o dividend dela não estava tão alto. Depois aqui, ela começou a aumentar isso aqui e manteve pelo menos durante esses 5 anos. Você vê que não teve nesse 2021 até 2025, teve uma certa regularidade. E aí, na média, né, o dividend yield médio dela ficou 8,7% nesses 10 anos. E aí, isso fez com que ela ficasse aqui em 6º lugar da pirâmide. Indo agora para o 5º lugar, né, eu quero antes pedir para você que curta esse vídeo aqui se você estiver gostando. E se você quiser acompanhar mais vídeos que eu criar e tudo mais, se inscreve no canal também. É de graça, não custa nada, é só apertar no botão aí de gostei e se você quiser, se inscreve no canal também. Indo agora aqui para o 5º lugar, ficou a famosa Taesa. Então, a Taesa aqui é uma empresa muito conhecida pelos investidores, principalmente aqueles que gostam de dividendos, né? É uma empresa aqui que é focada na transmissão de energia elétrica, que é a transmissão de energia elétrica, bem focada nesse setor, e ela é conhecida por pagar muitos dividendos. Então, indo agora aqui para o gráfico aqui, você pode ver que ela ficou aqui ó, em 2016, 13, 2017, 8,3, 11,8, 6, 9,6. Então, ó, nesses 5 anos aqui, não teve nenhum ano que ela pagou menos de 6% de dividend yield. Né? Então, você já vê que ela tem uma regularidade melhor assim, do que as outras, né? E aí, passando os próximos 5 anos, ela foi aqui, ó, 12,4, 14, 7,6, 10,8, 7,7. Então, é uma empresa aqui que nesses 10 anos não teve um ano que ela pagou menos de 6% de dividend yield. Por isso que ela é tão famosa entre os investidores que gostam de dividendos. E aí, na média, ela ficou aqui com 10,1% de dividend yield. Então, essa empresa aqui, talvez você tivesse achado no começo do vídeo que ela fosse ser o primeiro lugar, né? Porque ela é realmente bem conhecida e tem uma regularidade forte em pagamento de dividendos. Mas ela não ficou, ela ficou em 5º lugar. Então, aqui na pirâmide, né? Ficou em 5º lugar. Agora vamos ver a empresa que ficou em 4º lugar. A empresa que ficou em 4º lugar foi a Copasa. Então, que o código de negociação é CSMG3. A Copasa é uma empresa aqui de saneamento, então não tem muito o que falar, né? Ela trata água aí. E indo aqui para os dados, a Copasa, diferente da Taesa, ela não tem aquele dividend yield alto regular. Então aqui ó, ela tinha 1,2, 4,8, 6,5 e 1,3 em 2019. Só que em 2020 ela pagou uma pancada aqui, ó, 51% de dividend yield em 2020. Então, e aí, passando para os próximos 5 anos, ela pagou aqui depois 7,4, 2,5, 14, 13, bem altos aqui, né? E depois 5,2.
Então, diferente da Taesa, como a gente viu lá, essa é uma empresa que tem um dividend yield médio maior, né? Aqui é 10,7, mas isso muito por conta desse 51 aqui, ó, que foi bem fora da curva. Então você vê que no normal dela, ela não paga 51, né? Não é normal. Então, esse 51 fez com que a média dela ficasse bem grande. Então aqui, ó, teve alguns momentos que ela pagou até muito, aqui, ó, 14, 13, né? Mas teve períodos aqui que pagou 1,2, 1,3. Então essa empresa aqui, ela ficou acima da Taesa, mas ela não teve uma regularidade tão grande quanto a Taesa, com dividendos acima de 6%. Indo agora aqui, né, vendo ela aqui na piramidezinha, né, em quarto lugar, e agora a gente vai para o terceiro lugar. Então, o terceiro lugar aqui foi uma empresa chamada Unipar, que tem o código UNIP6. Essa empresa aqui, ela é bem conhecida principalmente dos investidores que gostam do Bassi. Então, o Bassi, ele é um investidor muito famoso aqui no Brasil, se você não conhece, e ele ganhou bastante dinheiro comprando as ações aqui da Unipar. Ele comprou bem baratinho, a ação subiu muito, e depois começou a pagar muito dividendo também, como você vai poder ver. Então, a Unipar aqui é uma empresa que produz aqui cloro, soda cáustica e também PVC. E aí, indo para os números dela, você vai ver aqui, ó, que em 2016 ela pagou 4,6, depois ela pagou aqui um grandão, ó, 31,8, depois 7,3, 0,8 aqui quase nada, em 2019 foi quase nada, né? Depois 2,4, e aí passando os próximos 5 anos, ela teve aqui, ó, 15, 15,9, 4,5, 8,8 e 21,5. Então, assim, essa empresa que, se você olhar rapidamente, ela não tem uma regularidade igual a Taesa, né? Então, 4, 7, 8, 2,4, 4,5, mas tem momentos que ela paga bastante dividendo. Então, aqui, ó, 31, 15, 15 e 21. Então, ela não tem aquela regularidade da Taesa, mas tem vezes que ela paga bastante dividendo. E aqui no dividend yield médio dela ficou aqui em 11,3%. Aqui na escadinha ela ficou aqui mais em cima, né? E agora a gente vai olhar as duas próximas empresas. Essa segunda empresa aqui, muita gente nem conhece. Então, ela é a Bradespar. Então, ela ficou em segundo lugar aqui, código BRAP4. E o que acontece? A Bradespar é uma empresa que é uma holding. E ela investe basicamente na Vale. Então, é uma empresa, é uma ação que tem outra ação, vamos dizer assim. Então, ela é uma holding aqui do Bradesco, criada pelo Bradesco, né? E basicamente investe aqui na Vale. Então, boa parte do resultado dela vem do quê? Da Vale. E aí, quando a gente vai olhar o resultado aqui do dividend yield dela, você vê aqui, ó, 0,8, 5, 6,1, 3,6, 3,1 aqui em 2020. Então, não foram dividendos muito altos. Só teve uma vez aqui que deu acima de 6, né? E ficou bem pertinho. E aí, quando a gente passa para os próximos 5 anos, ela tem uma pancada aqui de dividendo em 2021, deu 45,1. E depois ela começou a pagar aqui, ó, 11, 11,8, 13 e 16,5. Então, esses primeiros 5 anos, ela pagou um dividend yield baixo, mas depois ela começou a pagar muito dividendo. E a média dela aqui ficou em 11,7. Agora, vamos ver aqui o gráficozinho, né? A piramidezinha, ela ficou aqui em segundo lugar. Agora a gente vai ver a empresa que ficou em primeiro lugar. Eu confesso que quando eu fui fazer esse ranking, eu não imaginava que seria ela. E a primeira empresa aqui foi a Petrobras. Código aqui, Petro4. Então a Petrobras aqui, como você conhece, né, é uma empresa que, principalmente aqui, produz aqui petróleo. E ela atua em outros segmentos também, mas o foco principal aqui é petróleo. Então a Petrobras, não precisa explicar muito, vamos pro dado aqui. Em 2016 ela pagou 0. Em 2017 ela pagou 0. Em 2018 ela pagou 0,9. E aí você pode estar se perguntando, como é que essa empresa ficou em primeiro lugar? Né? Em 2019, 2,1, 2020... 0. Então, nesses 5 primeiros anos, teve 3 anos que ela pagou 0 e os outros 2 ela pagou bem pouquinho, 0,9, 2,1. Agora, quando a gente passa para os próximos 5 anos, a gente vê isso aqui, ó. 2021, 19,9, quase 20%. Depois pagou uma pancada de dividendos aqui, ó, 68,5% de dividend yield aqui. Depois 19,7, 21 e 10,7. Então, ó, no primeiro ciclo dela aqui, ó, dos 5 anos, ela não pagou quase nada de dividendos. Mas nesse segundo aqui, ela explodiu de pagar dividendos. Então, aí, na média, ela conseguiu ficar em 14,4% de dividend yield. Então, assim como eu falei na outra empresa ali, a Petrobras ela é exposta bastante a commodity. Então, quando o petróleo está bem, a empresa às vezes consegue fazer muito lucro e aí ela consegue distribuir bastante dividendos. E aí, como eu posso mostrar aqui na piramidezinha, ela ficou em primeiro lugar. Agora, fazendo uma comparação mais visual, mais ampla, vamos dizer assim, a gente consegue ver aqui
que apesar da Petrobras aqui ela ficar em primeiro lugar, ela não teve uma recorrência, vamos dizer assim, de pagamentos, uma regularidade como a Taesa, certo? Por quê? Porque, como eu falei, essas duas empresas aqui, ó, Petrobras, a Brap, que investe em Vale, né? Isso aqui, no caso, a Brap é uma empresa, uma holding, né? Mas como ela investe em Vale, a Vale produz minério de ferro, que é uma commodity, então o resultado dela varia muito, depende muito do ciclo da commodity. Tanto da Petrobras quanto da Vale, ou da Brap aqui, né, que investe em Vale, e também a Unipar também tem um pouquinho disso. Então essas três empresas aqui, elas na média pagam muitos dividendos, só que elas não têm uma regularidade. Então se você é uma pessoa que gosta mais de regularidade, os setores que normalmente têm mais isso são esses aqui de utilidade, né? Então, por exemplo, saneamento, energia elétrica, que é o CEMIG, né? Então esses três aqui, ó, eles têm uma regularidade, tende a ter uma regularidade maior. Até também a BBSE aqui, ó, no caso a BB Seguridade, ela também, como a gente viu lá nos gráficos, ela tinha uma regularidade bacana. Então, assim, se você é uma pessoa que prefere mais esse tipo de uma empresa que tem mais regularidade, essas empresas tendem a ser melhores. Mas se você não se importa muito com isso, né, essas empresas de commodity, às vezes, se forem empresas bem tocadas, tiverem custos adequados e conseguirem surfar ciclos de commodities bons, elas podem pagar bastante dividendos. Lembrando, esse vídeo aqui não quer dizer que você tem que comprar essas empresas, nada disso. É só para mostrar o que aconteceu nesses 10 anos. Não quer dizer, por exemplo, que essas três empresas aqui, elas vão continuar sendo as empresas que vão mais pagar dividendos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Pode mudar tudo aqui. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Vou voltar lá para o slide para você ver novamente, né? Não esquece de deixar aqui, ó, o seu like no vídeo, né? Se inscreve no canal se você quiser ver mais, quiser me acompanhar, quiser ver outros vídeos que eu vou postar. E com isso eu finalizo esse vídeo e até a próxima. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue